Tudo que a mente cria e traduz em realidade material, todo o trabalho do corpo e a obra produzida por suas mãos são seus por direito, sua propriedade. Seja lavrando um jardim, fundando uma cidade ou trazendo à existência o tempo e o espaço. Esse princípio está fundamentado na própria criação do universo. E acerca do próprio Criador está escrito: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a. Salmos 24, 1 e 2, parte A. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Neemias 9, versículo 6. Deus é, portanto, naturalmente o legítimo proprietário de todas as coisas que existem. Desde as mais brilhantes estrelas do espaço profundo até as mais diminutas criaturas à base de carbono, tudo lhe pertence. Contudo, da vastidão dos seus domínios, ele concedeu ao homem a posse de um pequeno feudo, sua pérola de inestimável valor, a terra. Como está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Seguimos em nossa aventura de esquadrinhar o que as sagradas letras afirmam sobre a atuação do ser humano quanto à natureza e o universo, desde sua origem até a sua ascensão. Esse material parte de uma perspectiva particular do que a Bíblia apresenta e, portanto, não se coloca como absoluta, muito menos tem a pretensão de esgotar o tema. Antes de seguirmos, para que não haja entendimento equivocado, esclareço que, do ponto de vista bíblico, Deus é absolutamente Senhor de tudo o que existe, o que nos leva a entender que o homem pode apenas ter a posse de algo e nunca ser de fato o proprietário. Todavia, na linguagem da Escritura, não há uma distinção entre propriedade e posse. Isso nos leva a entender que o conceito de posse e propriedade como uma coisa só pode ser usado perfeitamente na esfera dos seres criados, mas nunca em relação ao Criador. Feitas as devidas ressalvas, doravante entenderemos posse e propriedade como sinônimos. Ao introduzir o ser humano na Terra, Deus lhe prepara um corpo feito a partir da matéria do próprio planeta. Não é casual que o próprio termo homem deriva da palavra humus, que significa terra fértil. Esse corpo feito de pó e transferido a nós pela vontade do Criador é a nossa primeira propriedade. Deus deu a terra a todos os homens em comum, mas para legitimar a sua apropriação original e no futuro a de seus descendentes em outras porções de terra, ele determina a Adão que duas ações devem ser realizadas por meio do seu corpo: o cultivo e a defesa da terra, como está escrito: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. Fazendo uso do mesmo princípio citado no início do vídeo, quando através do corpo, sua primeira propriedade, o homem mistura o seu trabalho, a obra de suas mãos, a um objeto em seu estado natural e lhe acrescenta algo de si mesmo, ele torna aquilo também em sua propriedade. Para tornar o conceito mais claro, ainda que toda a natureza pertença aos homens em comum e ninguém possa reivindicar a chuva como sua, ninguém em bom senso questionará que a água pluvial recolhida em uma cisterna é mais de seu dono do que de qualquer outro ser humano. Ao cultivar a terra e fazê-la produtiva, Adão legitimaria o seu domínio no mundo que lhe foi dado,
dando contas de si e sua propriedade apenas ao Criador. É direito de todo aquele que se apropria de algo de maneira justa defender suas posses. Entende-se a necessidade de defender a si sua propriedade quando se existe ameaça. Por que então Deus determinou ao homem que, além de cultivar a sua terra, ele deveria defendê-la, visto que a humanidade vivia em paz consigo mesma e com seu Criador? Havia uma ameaça à espreita, sempre observando em profundo desgosto com a prosperidade e a paz da humanidade recém-criada. Pouco se sabe sobre as origens desse inimigo e a sua real natureza. Há muita especulação sobre isso e não desejo me estender nesse assunto. O que se sabe pela Escritura é que por inveja ele seduziu o homem e o induziu a pecar. Pois de tudo que foi oferecido para o homem, Deus reservou uma parte para si, a fim de que não fosse tocada a sua propriedade privada. Na árvore do conhecimento do bem e do mal estava representado tudo o que o homem não poderia ter. A posse alheia que deveria ser respeitada. Através de subterfúgios, aquela entidade antiga conhecida por Satanás ou Diabo instigou o ser humano a cruzar os seus limites, agredindo a propriedade alheia. Dessa amartia lhe sobreveio o conhecimento do mal e a morte. Não fosse isso terrível o suficiente, a humanidade ainda perdeu os seus domínios, pois ao se submeter ao pecado, ela se tornou sua escrava. Como está escrito, todo que comete pecado é escravo do pecado. João capítulo 8, versículo 34, parte B. E também, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Romanos capítulo 6, versículo 16. E por fim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Primeira Epístola de João 3, versículo 8, parte A. Espiritualmente, uma escritura de compra foi assinada pelo homem, selada com 7 selos, e somente alguém com o valor correto poderia resgatar sua posse. Utilizando-se dessa legalidade, o diabo reivindicou o principado do mundo dos homens, determinando o seu curso ao exercer influência nos filhos da desobediência, os quais se sujeitaram a ele ao andar segundo a vontade do ego e de seus pensamentos. Ao longo da história, ele submeteu povos e reinos ao seu império de trevas e se tornou, como diz a Escritura, o Deus deste século. Não foi casual que Satanás pôde comparecer na presença de Deus no dia em que os filhos de Deus foram se apresentar, mesmo após ter sido banido dos céus. Como príncipe desse mundo, ele passou, junto com os outros príncipes, a ter de comparecer para dar conta de seu feudo, como pode ser observado no primeiro capítulo do livro de Jó. Mas o que seria então do homem que teve seus domínios usurpados nessa peripécia? Estaria a humanidade sentenciada a viver sob o império de um antigo poder maligno, que da profunda escuridão controlava os reinos dos homens através de principados e potestades? Certamente que não. Sobre o ser humano está escrito: que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo o que passa pelas veredas dos mares. Salmos capítulo 8, versículo 4 a 8. Este é o plano de Deus para a humanidade, e como foi dito em Jó 42, versículo 2, bem sei que tudo podes,
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Criador não permitiria que um usurpador permanecesse para sempre como príncipe sobre a terra, mas não devolveria o domínio ao homem arbitrariamente. Ele o faria dentro das próprias leis que estabeleceu, pois seu trono é um trono de equidade, justiça e juízo. Eu sou Hugo Magal e peço que continue conosco nessa aventura. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar toda essa série de vídeos. Caso tenha gostado, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima!